Olá, amigos da TV Nova Luz. Eu sou Lúcia Moisés. Estamos aqui para começar uma série de 4 programas no Pedagogia Espírita. E estamos para falar de um assunto muito ligado a todos nós educadores, que é o processo de aprendizagem. Mais especificamente, estamos querendo saber como o ser humano aprende. Mas vai ser um programa diferente, porque nesse primeiro momento nós vamos te convidar para ser sujeito de um processo de aprendizagem. Então, para que você realmente comece a perceber como é que esse processo se dá, nós vamos apresentar uma série de conceitos que não são espíritas, são conceitos de uma outra cultura. Quem chega depois do programa começado não vai entender, porque vai ouvir falar de uma outra cultura com conceitos completamente diferentes. O objetivo é esse mesmo. O que nós queremos é fazer com que as pessoas percebam como é esse processo. E nós sabemos que é muito importante que o conhecimento espírita chegue a todos de uma forma muito clara. Então, esse programa se destina a quem aprende, mas também a quem ensina. Kardec nos diz que o ensino dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, de sorte que ninguém possa alegar ignorância e que todos possam julgá-lo e apreciá-lo com razão. Então, é por isso que nós estamos tão empenhados em explicar um pouco mais sobre como é que a gente aprende. E vamos, então, já te perguntando se você sabe o que significa essa fala. Ao longe, via-se o Sadhu, lambuzado de cinzas. Na sua mente, o que é que você está pensando? Qual é a imagem que você faz? Será que é essa? Esse é um sadhu. Mas o que será um sadhu? O que é um sadhu? É a denominação dada aos homens místicos, ascetas, na Índia. Eles renunciam a todo e qualquer tipo de bens materiais, costumam se cobrir de cinzas e andam, em geral, nus. E aqui nós temos a figura de 2 sadhus. São os místicos, são considerados os homens santos. São aqueles que muitas vezes ficam no caminho, esperando que as pessoas passem e os alimentem, que os cuidem, porque eles andam, conforme está ali, praticamente nus. Nessa hora, o seu cérebro está funcionando. Por quê? Quando nós lemos ao longe vê-se o sadhu, possivelmente você não fez conexão alguma. Seu cérebro procurou encontrar em algum lugar uma referência a essa palavra, mas não encontrou. Então, nós sabemos que o tempo todo os nossos 80 bilhões de neurônios estão interconectados, buscando significados. E aqui nós temos a figura do cérebro em funcionamento. Ele funciona como uma rede interconectada de informações. Então, quando eu falo o sadhu, você vai procurar no seu cérebro um significado. Então, vamos em frente. Esses neurônios, quando funcionam, nós temos ali um exemplo. A palavra foi o estímulo, que passa para o outro neurônio, fazendo uma sinapse. Agora você já sabe. E você está juntando ali naquela sinapse, que é o encontro entre os 2 neurônios, que não se tocam, eles apenas passam informação. Ali você está já com a figura que você viu, talvez evocando alguma coisa. Você se lembra da cinza, você imagina aquele homem todo sujo de cinza, pintado no rosto, você viu um cabelo grande, você viu uma figura nua. Tudo isso vai fazendo conexões no seu cérebro. Então é o que nós falamos, são os neurônios em ação. Você agora sabe que sadhu
te levou à palavra místico, que te levou à palavra sem bens materiais. Você viu isso. Então, continuando, nós vamos oferecer mais uma informação. A visão de um sadhu atraiu minha atenção. Ao contrário de outros, ele se sentava separado, com o corpo nu, as pernas cruzadas, os olhos fechados em meditação. Diante dele, a multidão humana lavava-se, tocava sinos, colocava tinta nos ídolos, carregava bandeja cheia de frutas e flores para o templo. Isso está no livro A Travessia Dourada, um livro que conta as aventuras nessa área do mundo. Então, agora, o que nós temos é, naquela conexão de neurônios, outras informações vão se agregando, e aí a aprendizagem vai se fazendo. Então, compare a primeira leitura que você fez, ao longe via-se o sadhu. E agora, mais um comentário. O sadhu estava sentado, ele estava nu, as pessoas passando em frente, as pessoas oferecendo alimentos para os seus santos, para os seus ídolos. Então a gente já começa a ver uma cena. Isso ajuda a fixação, isso ajuda a compreensão. É muito diferente de você buscar uma palavra no dicionário. Porque quando você vai ao dicionário, se a palavra é muito desconhecida e você não tem pontos de ancoragem, quando você fecha, daí a pouco você já esqueceu. Agora não, você já está sabendo o que é um sadhu. Continuando. Então, o que nós temos é, ao longe, via-se o sadhu, lambuzado de cinzas, sendo alimentado pelo gordo e oleoso Bunya. Então, até ali eu fui. Eu já sei o que é sadhu, lambuzado de cinzas. Agora, o que será que seria um gordo e oleoso Bunya? Vamos ver do que se trata? Então, precisamos agora saber o que é um Bunya. Na Índia, esse nome é dado a vendedores de rua ou comerciantes de pequenos negócios. Exatamente isso. Este homem é um Bunya. Então, veja, o sadhu estava sentado e havia um Bunya, que era um pequeno comerciante, que tinha talvez uma sobra de comida, tinha lá uma fruta, algum alimento, que vai lá e oferece para o sadhu. Então, nós agora, quando lermos de novo, né, ao longe via-se o sadhu lambuzado de cinzas, sendo alimentado pelo gordo e oleoso Bunya, já faz sentido. E a gente pode imaginar ali o companheiro lá, desejoso de ajudar. Mas a frase lá no livro não termina aí. Nós ainda temos, além do via-se ao longe e tal, enquanto escrevia uma fórmula mágica para Rani, que se casava naquele dia. Temos aí de novo outra palavra. O que será Rani? Então, quando nós olhamos a figura, já podemos imaginar, aquela mulher é uma Rani. Aquela Rani está se casando naquele dia. Então, o que é uma Rani? Rani é princesa. Ela é esposa do Rajá. Foram 3 nomes, 3 conceitos que nós apresentamos. E a nossa pergunta é, você entendeu? Você é capaz agora de ter clareza no seu cérebro? Será que você teve onde ancorar, nós falamos a palavra ancorar, teve onde ancorar cada uma dessas informações? Então eu posso imaginar que nós aqui que tivemos a novela há pouco tempo, A Caminho das Índias, que também teve casamento, talvez a gente tenha ancorado, porque cada um ancora o pensamento naquilo que é familiar. Onde será que você ancorou o casamento da princesa Diana? Então, o casamento da Rani, para nós, vai lembrar o casamento dos personagens na novela A Caminho das Índias. Então, isso, quando nós estamos ensinando, o que é que nós estamos mostrando?
Pensa bem o que foi que aconteceu no seu cérebro. O que foi que nós usamos? Eu poderia estar apenas falando. Eu poderia estar lendo o livro, aquela passagem inteira para você, e no mínimo 3 conceitos iriam ficar vagos. Talvez você soubesse um ou outro, mas a maioria das pessoas não sabem. E as nossas crianças, os nossos jovens, as pessoas que estudam doutrina espírita, muitas vezes passam por essa situação. Nós apresentamos conceitos, pluralidade dos mundos habitados. Para certas pessoas, o que seria pluralidade? Não sabe. A livre-arbítrio, o que seria? Então, muitas vezes, até para explicar, nós usamos outras palavras complicadas. Então, a nossa proposta é para que use exemplos, informe mais. Então, quando eu pego aquela fala e acrescento, fala do autor que vai ali, que ele está sentado assim, assado, que as pessoas passam, eu vou formando cena na cabeça da pessoa. Então eu preciso muito trabalhar com o cotidiano e buscar na mente do outro aquele ponto de ancoragem para que faça sentido. Então nós vamos apresentar mais um pedacinho para ver como que realmente passa a fazer sentido. Foi à noite, quando a multidão diminuiu e os banhistas do sagrado Ganges eram poucos, que seus seguidores reuniam-se à sua volta para ouvir as histórias que contava toda a noite, baseada em algum tema antigo, que Marali e eu, embora não pertencêssemos à fé hindu, tivemos permissão para escutar. Então, naquela situação que nós mostramos, de neurônios que vão ampliando as conexões, dando mais significado, eu agora acrescentei mais. Existem aí algumas coisas que nos remetem a algo conhecido. Ora, ele está falando do rio Ganges. Então eu já começo a imaginar o sadhu, o Bunya, sentados, sendo alimentados à margem do rio Ganges. Isso é uma cena da Índia. Eu já me localizo, porque ele agora já está falando. Então aquela cena lá no anterior que eu li, agora tem mais um significado. Seguidores ouvindo histórias. Então vai me mostrar a liderança desse homem. Quando nós falamos, ele é um místico. Ele é um homem que as pessoas reverenciam. E ali fala também da fé hindu. Então eu fecho o meu conceito, porque as coisas agora estão muito claras para mim. Voltando novamente à frase inicial, nós tínhamos ao longe, via-se o sadhu, outras informações, enquanto escrevia uma fórmula mágica para Rani, que se casava. Então, o que nós temos é o cérebro, e ali é uma imagem do cérebro, vocês estão vendo? Há uma imagem do cérebro mostrando que todas essas novas informações vão se ancorando em algumas informações antigas. Então, eu que não sabia nada, agora, onde é que eu vou buscar? No rio Ganges, eu vou buscar na fé hindu, eu vou buscar em seguidores, esses conceitos eu tenho. E aí, então, faz mais sentido. Quando ensinamos, precisamos ajudar aquele que está aprendendo a ter pontos para ancorar o seu pensamento. E assim se dá a aquisição de conceitos. O primeiro passo é compreender e abstrair a ideia básica. Então, abstraiu agora o que é a ideia básica? Do que é um sadhu? É um místico. Um Bunya é um comerciante. Rani é a princesa. E assim, novas informações ajudaram a compreensão e vão facilitar a memorização. Nós vamos ter uma rede um pouco mais complexa agora, porque novas informações chegaram. Claro que ali é muito pouco, mas vai se ampliar muito mais. E aí nós temos a palavra sadhu, que levou a palavra místico, que levou a fórmula mágica. Tudo isso dentro do meu cérebro foi se conectando. E nós, então, fechamos dizendo que na instituição espírita não é diferente. Os processos são semelhantes. Nós precisamos, no entanto, aprender para a vida.
porque a meta é a própria evolução espiritual. Então vamos aprender bem na casa espírita. Vamos saber como é que nós construímos o conhecimento. Muito obrigada.